Afinal, que é essa tal constelação sistêmica familiar? Muitas pessoas mistificam a constelação. Um dos motivos por qual se chama constelação. Aí as pessoas acreditam que constelação tem a ver com a constelação solar das estrelas, sei lá como falam. Mas não, gente, não tem nada a ver. A constelação sistêmica familiar, na verdade, ela foi traduzida de uma forma que não deu a origem do nome, né? O que era a constelação, né? É a constelação lá fora, é a organização familiar. O que acontece? Em uma empresa, tá? Eu vou falar como uma empresa para vocês entenderem e aí eu venho para a família. Em uma empresa existe o presidente e depois o gerente e vai vindo os funcionários mais abaixo, certo? Até vir os operários e tudo mais. É mais ou menos assim que acontece no nosso sistema familiar. Não que a pessoa que veio antes, ela manda mais. Não é isso. É o respeito, tá? Então, assim, existem 3 leis do amor que regem a constelação sistêmica familiar. Quais são essas 3 leis? A lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer, independente quem é essa pessoa, independente dos erros que essa pessoa comete, ela tem o direito de pertencer ao sistema familiar. Segunda lei, a lei da hierarquia. Quem vem antes é maior do que quem vem depois, mas isso não quer dizer que é melhor ou nada disso. É que precisa ser respeitado. E terceira lei, a lei do dar e receber, ou dar e tomar. Essa lei ela só não se aplica, tá, entre pais e filhos. Os pais dão e os filhos recebem. Os filhos não têm por obrigação devolver nada para os pais. E quando isso entra em desequilíbrio e o filho se acha no dever de devolver para os pais, isso entra em desequilíbrio. Se a lei da hierarquia der uma bagunçada, isso também entra em desequilíbrio na família. E como que é dar uma bagunçada? Você já viu irmão mais novo querendo estar no lugar do irmão mais velho, que manda em toda a família? Ou mesmo filhos que querem estar no lugar dos pais. Os filhos que querem dar o direcionamento das coisas e tentar resolver o problema dos pais. Isso também gera um desequilíbrio. E outro desequilíbrio, a exclusão. Quando alguém do sistema familiar faz alguma coisa que as pessoas não acham certas, aquela pessoa é excluída. Não vamos falar de fulano de tal, não vamos falar de ciclana, ou essa pessoa não pertence mais à nossa família. Isso gera um desequilíbrio. Oi a todos que estão aqui, muito obrigada pela presença, tá? Prometo que será uma aula breve. Eu preparei algo muito especial e não sei o que aconteceu, sumiu a minha aula. Mas eu não vou deixar de dar aula por causa disso. Quem sabe faz ao vivo, já dizia Faustão, e eu sei. Então vamos lá. O que acontece? Gente, vamos falar do nosso corpo. O nosso sistema imune, o que acontece? Se você tem um corte no seu braço, todo o seu sistema vai responder aquele corte e vão para aquele corte para tentar resolver aquele problema. No nosso sistema familiar é a mesma coisa. Alguém teve um problema, alguém, foi excluído. O sistema inconscientemente, que são os membros da família, eles vão tentar trazer aquela pessoa de volta. Isso é tudo inconsciente, tá?
Porque existe uma lei, que é a lei do amor. Todos têm o direito de pertencer. Então, quando essa lei é quebrada, o próprio sistema, ele tenta trazer aquela pessoa de volta. Você pode ver. Existem muitas famílias que uma pessoa foi excluída. Ele é excluído porque ele não presta. Ou ela é excluída porque ela não presta. Alguém da família se levanta inconscientemente e toma o lugar daquela pessoa. Por quê? Como toma o lugar, Natália? Eu não tô entendendo isso. Eu vou explicar. A pessoa toma o lugar porque ela começa a ter as mesmas atitudes e as mesmas características daquela pessoa que foi excluída. Entende? Então, todos têm o direito de pertencer, independente de qualquer coisa. Isso não quer dizer que você... obrigada! Obrigada, Xandão, falando boa aula. Que bom, gente. Eu vou começar a dar mais aulas aqui, tá? Então, assim... você não é obrigado, certo? A aceitar as atitudes da pessoa. Nossa, mas a pessoa é um bandido, a pessoa é um assassino. Você não é obrigado a aceitar e nem conviver com essa pessoa. Você não é obrigado a aceitar as atitudes que essa pessoa tem. Mas você é obrigado a aceitar que essa pessoa faz parte do seu sistema familiar, que essa pessoa faz parte de você, entende? Então, assim, mas a minha família é meu pai, minha mãe e eu. Ou, como falam, eu, meu marido e meus filhos. Gente, sim, né? É a família base. Mas existe todo um contexto que tem ali. Se você for ver uma árvore, que é o que mais representa a constelação sistêmica familiar, é a árvore. Por quê? Existem as raízes. E quem são as raízes da nossa árvore? É quem veio antes. Quem veio antes. Então, assim, você não vê a raiz. Mas ela tá lá, ó. E ela tá profunda. Muitas vezes ela tá muito, muito, muito profunda. E aí vem o tronco, depois vem os galhos. E desses galhos vem outros galhos, certo? E aí, o que acontece? Às vezes essa árvore, ela tá dando um fruto e esse fruto, ele tá saindo estragado. Mas por quê? Né? Porque existe algum problema ali com aquela árvore. Nós não estamos falando de árvores, tá? É sobre a família, então presta atenção nisso. O que acontece? Você precisa curar a raiz. Porque se você não curar a raiz, os frutos não vão dar frutos bons, frutos saudáveis. Eles ainda vão continuar dando frutos estragados. Tá? E como que a gente resolve isso? Por quê? Eu adoro dar aquele exemplo de... Eu posso brigar com meu irmão, ninguém pode, sabe? Vocês já viram isso? Que os irmãos se matam. E aí, quando alguém vai lá brigar com o irmão, não. Meu irmão, ninguém rela no meu irmão, ninguém rela na minha irmã. Eu posso relar, mas ninguém mais pode. É mais ou menos isso que acontece na nossa mente inconscientemente, tá? Alguém tem alguma coisa pra perguntar, gente? Pode falar. Vou tomar uma água enquanto isso. Então, voltando. Então, é isso que acontece. Inconscientemente, nós que somos seres da família, nós nos levantamos em compaixão, em amor para aquela pessoa que foi excluída, tá? Então, é mais ou menos assim, gente. A vida, depois da constelação, eu vi o quanto que a vida ela é preciosa. A Bíblia já diz que uma alma equivale a um mundo inteiro. Quanto que vale o mundo inteiro, né? A gente não tem aí nem como mensurar o valor que tem o mundo inteiro. Então, uma alma equivale a um mundo inteiro. Então, você imagina como que a sua alma é valiosa, como que a sua vida é valiosa. Só que a gente passa uma vida inteira acreditando que somos menores,
A gente passa uma vida inteira acreditando que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer a vida. E só da gente existir, a gente merece. É a lei do amor, todos têm direito de pertencer. Esse é um direito nosso. E nós temos nosso lugar, esse lugar ele é único e insubstituível. Não tem como outra pessoa estar no seu lugar. E aí, quando acontece isso, quando alguém se coloca no lugar do outro, existe um desequilíbrio nas famílias. Isso gera, gente, inúmeros problemas que nós, na constelação, chamamos de emaranhamentos. O que são os emaranhamentos? Alcoolismo, traição, dinheiro que não flui, dívidas, assassinatos, abortos, abusos, que mais? Gente, existem inúmeros mesmo, não tem como falar todos aqui. Mas por quê? Todas essas coisas ruins, elas são como um aviso para mostrar que existe alguma coisa que precisa ser olhada. Então, nós precisamos olhar para o nosso sistema. Então, a constelação, ela traz exatamente isso. Ela vai olhar na raiz. Onde é a raiz do seu problema, tá? Como que eu faço? Eu trabalho com bonecos. E aí, esses bonecos representam... Eu vou colocando, né, as pessoas do seu sistema familiar e eu interpreto, tá? Então, assim... Eu interpreto o que está acontecendo. E é você que vai me falando, olha, eu tô sentindo isso, eu quero que esse boneco esteja virado para lá. Hoje eu faço constelação na água, que os bonecos, eles se mexem sozinhos, então é mais fácil. Mas tem muita gente que prefere não fazer na água, porque tem muita gente ainda que acredita que isso é uma coisa mística, que é uma coisa espiritual. E, gente, não é, eu não vou estar chamando espírito nenhum. Por quê? Todas as informações, elas já estão dentro de você. Eu não preciso chamar ninguém de fora. Não existe nem como eu querer achar informações fora, porque todas as informações estão dentro de você. Nós temos todas as informações. Nós já viemos com isso. Então, assim, tudo que a parte da sua família por parte de pai e a sua família por parte de mãe passaram, tudo isso está gravado em você. Então, aquele negócio de, ai, gente, ninguém nasce sabendo, é mentira. Você nasce sabendo. Todos nós nascemos sabendo. Nós viemos com essas informações da nossa família. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu não sei se tá sendo complexo, mas eu vou estar sempre trazendo mais conteúdos para vocês entenderem. Hoje eu foco mais na constelação, por quê? Porque ela é uma terapia breve, ela é rápida, tá? Então, assim, é como fazer uma cirurgia. Eu vou entrar no seu sistema familiar, né, que está nas informações que estão dentro do seu inconsciente. É como se eu estivesse fazendo uma tomografia, sabe, um raio-x ali profundo na sua alma. E aí a gente vai entender onde está esse problema. E aí, através desse entendimento de onde está o problema, eu venho com as frases de solução. O que são essas frases de solução? São frases que que resolvem as coisas. Porque existem coisas que a gente vive, que os nossos familiares viveram, que não foram resolvidas. E todas as coisas que não são resolvidas, elas voltam e voltam e voltam. A nossa vida é igual a um jogo de videogame. Se você não passa de fase, você vai voltar para a mesma fase. E muitas vezes, quem vai jogar a próxima fase não é você. São seus filhos, são seus netos, os sobrinhos. Independe. Alguém do seu sistema familiar vai tentar, por amor,
por amor, tentar resolver um problema que você, que os seus avós, que sei lá quem, não conseguiu resolver, tá? Então é mais ou menos isso. A pessoa nasce e ela fala assim: meu Deus, como é grande tudo isso! Que presente maravilhoso é esse que a vida me deu! Eu preciso fazer algo para retribuir, que vem na lei do dar e receber. Então eu recebi a vida e eu penso assim: eu preciso retribuir essa vida de alguma forma. O que eu posso fazer? E aí, lá nas informações genéticas, você... Tudo inconsciente, gente, é muito louco, né? E aí você procura lá, nossa, que problema que eu posso resolver aqui na minha família? Aí você viu lá um problema lá da sua bisavó, entendeu? Que não foi resolvido. Você fala, não, eu vou resolver aqui. Eu vou resolver aqui. E uma hora eu vou contar pra vocês um pouco sobre o que eu descobri da minha história, da história dos meus ancestrais, vamos dizer assim, né? E eu entendi. E hoje eu consigo entender o porquê da minha profissão. Então, assim, gente, não acha que é só... Ai, a minha profissão é por acaso. Ai, porque eu me envolvo com pessoas assim, é por acaso. Ai, porque eu tenho o dedo podre. Ai, porque... Não. Não existe acaso. Nada é por acaso. E você vai se relacionar com pessoas que estão ali no seu... Nós chamamos de campo mórfico ou campo morfogenético. Então, assim, você vai... Os afins se atraem. Então, assim... Ah, mas eu não sou assim como aquela pessoa. Tá, talvez você não seja, mas se você olhar profundamente para dentro de você, para dentro da sua história, alguma coisa tem que está te atraindo para esse tipo de pessoas, para esse tipo de situação. Nada acontece por acaso. Então, assim, se você está passando por uma situação que se repete, é porque você precisa olhar para a raiz, que muitas vezes não é seu. Às vezes você está carregando um problema que não é seu. Difícil, né? Aí você fala, nossa, mas como assim? Isso é injusto. E não é. Porque isso se chama amor. Por amor, a gente carrega coisas que não são nossas. Quantas brigas você já comprou e não eram suas? Por quê? Por amor. Então, é mais ou menos isso. Então, para resumir, vocês estão gostando da aula, gente? Me falem aí. Querem que eu fique mais um pouquinho ou eu posso encerrar? Porque eu falei que hoje seria uma aula curta. Mas se vocês quiserem, se vocês estiverem achando interessante, eu posso continuar. Alguém tem alguma dúvida? Me respondam. Tá gostando? Eu não sei quem é você. Mas o NS tá gostando? Você tem alguma dúvida? Pode colocar aqui que eu respondo, tá? É que é muito... Gente, é muito complexo. A Laís começou comigo. Minha primeira vez por aqui. Seja bem-vindo, tá? Eu tô começando a falar mais sobre a constelação familiar, que é uma das abordagens terapêuticas que eu uso, tá? Eu sou terapeuta, eu ajudo a mente, eu ajudo você a encontrar a sua verdadeira identidade. Porque o que acontece, gente? Nós temos muitos tipos de terapia hoje, né? Existe a psicanálise, a psicologia, muitas que eu não posso nem ter como falar aqui. Então, eu decidi focar mais na constelação. Eu sou terapeuta em constelação sistêmica familiar, mas eu também sou terapeuta em análise corporal, que falam sobre os traços de caráter, como a nossa mente funciona. Então, assim, eu foco na constelação, porque a constelação, ela me dá a raiz do problema, é muito profundo. Gente, a constelação, ela é assim,
magnífica. Eu não tenho palavras para dizer, porque a constelação sistêmica familiar transformou a minha vida e transformou a minha mente. Hoje eu olho para as pessoas de uma forma diferente. Então, é isso. Então, ela é mais profunda, não precisa fazer várias constelações, você faz uma só. Depois, 4 ou 5 meses, se você quiser fazer outra, você pode, mas não é necessário fazer um monte de constelação. Por quê? Porque os resultados, eles vêm. Existem resultados que são rápidos. Gente, eu tive cliente que em menos de 24 horas teve resultado. Agora, eu tenho clientes que demoram um pouco mais. E às vezes a gente fala, não, mas não tá tendo resultado. Tá. Sabe por quê? A constelação, ela vai mostrar onde está o problema. Então, assim, ela vai te colocar de cara com o problema. E aí, às vezes você olha pro problema e você fala, nossa, não tô vendo o resultado. Não é que você não tá vendo o resultado, você tá vendo o problema e você não sabe como resolver, entende? Então, e você mesma, a sua própria consciência vai trazendo ferramentas, vai trazendo pessoas e vai trazendo situações para que você resolva aquele problema. Então, assim, a constelação não tá fazendo resultado. Ai, a constelação me deixou pior. Gente, a primeira vez que eu fiz constelação, que eu passei por uma constelação sistêmica familiar, eu estava começando a estudar, eu pirei. Eu juro pra vocês. Me deu uma depressão, assim, sabe? Uma tristeza. E eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir, eu queria morrer. Por quê? Porque eu dei de cara com o problema que eu não queria ver. Entende? E aí, o que acontece? A profissional que me atendeu, eu pesquisei na internet, não conhecia. Então, assim, você fez a constelação, tchau, abraços, segue sua vida. Entende? A maioria das pessoas são assim porque é o trabalho, é como, né? Como é ensinado. Só que, como eu passei por isso, eu gosto de estar acompanhando as pessoas. Por quê? Porque eu sei que às vezes ela pode cair nessa. E aí, como que ela vai resolver? Porque eu tive que aprender a me resolver sozinha. Então, assim, eu me vi naquela dor e é uma dor insuportável. Gente, a dor na alma é uma dor que eu acho que toda dor, né, quando a gente sente é dor, mas a dor na alma, não existe remédio. Não existe remédio que você toma que alivia a dor. Não tem. Ou você enfrenta, ou você enfrenta. Por isso que muitas pessoas usam drogas, por isso que muitas pessoas bebem. Por quê? Porque é uma dor tão insuportável que as pessoas precisam aliviar de alguma forma. Então, é isso. Então, por isso que eu gosto de acompanhar. Mas eu gosto de começar normalmente pela constelação, porque aí depois a gente pode ir tratando aos poucos, né? Obrigada. Nossa, e assim, gente, é tanta coisa pra falar. É muita coisa. E assim, são coisas minúsculas, são minuciosas. É um trabalho que eu faço com muito amor, com muita responsabilidade, porque eu sei que eu vou estar entrando ali, ó, na sua alma, na ferida da sua alma. Então, eu gosto muito que as pessoas tenham um entendimento e tenham um conhecimento. Só que é algo muito extenso, é um leque, é uma coisa que eu não consigo explicar em uma hora, né? Por isso que eu vou explicando e às vezes é muito complexo que você vai só entender lá na frente. A constelação é maravilhosa, não vejo a hora de chegar a minha vez, a sua vez vai chegar. E, gente, chega na hora certa. E assim, e eu falo, você vai fazer e você vai experienciar muitas coisas. E aí você vai falar assim, nossa, muita gente fala, ai, não tem nada a ver, isso é uma coisa tão simples que aconteceu, tão singelo, não tem nada a ver, não foi por causa da constelação. Foi. Por quê? Se eu pudesse resumir a constelação assim, ó, eu faria o que é a constelação sistêmica familiar? É
a desobstrução do caminho. É você tirar os lixos do caminho. Então, é o fluxo da vida. Você libera o fluxo da vida. E quantas vezes que a gente vem carregando lixo dos outros, lixo da gente mesmo que a gente coloca. E aí a constelação ela vem pra limpar isso daí. E é maravilhoso. E assim, às vezes você fala assim, as pessoas, nossa, mas é tão simples, é só falar frases, não sei o que. Cara, se as pessoas soubessem como que é poderoso isso, Deus criou o mundo apenas com palavras. Né? E a arma tá na nossa mão, não, a arma tá na nossa boca, na nossa língua. E é isso. Lá tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se não tiver pergunta, eu já vou encerrar. Mas eu vou achar a aula que eu vou achar, gente. A aula que eu montei muito bonitinha, nossa. Mas eu falei, não, eu não vou deixar mais, não vou ficar mais um dia sem gravar. Então, é isso. Amanhã eu acho ela. Então, se vocês não têm mais perguntas, eu agradeço. Agradeço a todos aqui. E vou continuar fazendo com mais frequência, tá bom? Se vocês quiserem colocar lá alguma questão para eu trazer, vocês coloquem. Eu vou deixar salva, se vocês puderem enviar essa aula para alguém, façam esse favor. Vamos ajudar, né? Dar e receber. Eu dou o conteúdo e você dá seu coraçãozinho, manda para alguém. Muito obrigada. Eu não sei quem é você, NS, qual que é o seu nome? Obrigado você por você estar aqui com a gente. E é isso. Gente, tenham uma ótima noite. Que Deus abençoe todos vocês, tá? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Tchau.